A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o João e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, hoje eu tenho uma palavra de Deus para sua vida e, além de ser uma profecia, é também um alimento espiritual para você que está passando por momentos de crises, para você que perdeu algo foi retirado da sua vida, você estava seguindo a vontade do Senhor, você estava seguindo o caminho reto de Deus, mas algo foi tirado da sua vida em alguma área, e esse vídeo aqui eu convido você a assistir até o fim, porque Deus vai falar ao teu coração profundamente através do livro de Jeremias. Amém? E eu já digo logo que essa não é uma palavra para todo mundo, mas quem Deus selecionou, quem Deus trouxe aqui nesse vídeo para falar, e eu creio que se você está assistindo, se você chegou até aqui, é porque Deus quer falar algo ao teu coração, e vai ser bem detalhado que Deus vai falar com você nesse vídeo, amém? Então assiste até o fim, e nós vamos ler aqui basicamente o versículo 37 e 38 do livro, o capítulo 37 e 38 do livro de Jeremias. Eu não vou ler aqui tudo, porque é muito grande, são 2 capítulos, mas eu vou resumir para você o que aconteceu nesses 2 capítulos, qual era o momento que estava sendo vivido por Jeremias e por toda a nação de Israel naquele momento. E basicamente o que estava acontecendo aqui eram momentos que antecedeu o cerco de Jerusalém, que antecedeu o cativeiro, onde o povo foi levado para a Babilônia por causa de sua desobediência. Mas não é sobre o povo desobediente que nós vamos falar aqui, mas sobre o profeta Jeremias, um homem de Deus, um homem que seguia a vontade de Deus e que andava no caminho, cumprindo aquilo que Deus tinha para a vida dele, que era pregar e profetizar para um povo iníquo, um povo desobediente que não queria mais saber da palavra de Deus. Então, era isso que Jeremias fazia no capítulo 37, pregava e profetizava para esse povo. Mas no versículo 15, Jeremias foi surpreendido. E olha o que diz a Bíblia no versículo 15 do capítulo 37. Todos ficaram furiosos com Jeremias por causa de sua pregação. Espancaram-no e encarceraram nas dependências da residência do escrivão e secretário Jonatas, porquanto haviam transformado aquela casa numa prisão. Então Jeremias foi encarcerado numa cela subterrânea da prisão, onde ficou por muito tempo. Então, veja bem, comece a entender o contexto de que aconteceu na vida de Jeremias. Ele pregava e profetizava, em outras palavras, fazia a obra do Senhor, seguia a vontade de Deus, quando foi surpreendido com algo negativo. Ele foi espancado e foi preso numa cela subterrânea, ou seja, Jeremias teve que descer e ficou preso, e a Bíblia diz que por muito tempo Jeremias ficou preso. E o que acontece em seguida foi que o rei mandou buscar Jeremias, depois desse muito tempo em que ele passou preso, e Jeremias ali foi agora levado para o pátio do palácio, para o pátio da guarda, e Jeremias ficou ali recebendo, a Bíblia vai dizer no versículo 21, um pedaço de pão diariamente, até que se esgotasse todo o pão da cidade. Então Jeremias ficou no pátio da guarda. Então Jeremias ficou por muito tempo preso numa cela subterrânea, mas agora Jeremias foi levado para o pátio da guarda, ou seja, Jeremias subiu, voltou para uma posição ali superior, aonde ele recebia agora provisões do rei. A Bíblia diz que ele recebia um pedaço de pão diariamente, até que acabasse, se esgotasse o pão da cidade. Só para lembrar que o que a gente está relatando aqui é um momento de crise. Não estava bom para ninguém, ninguém do povo de Israel, de Jerusalém, não estava bom para ninguém. Mas Jeremias foi colocado no pátio da guarda, e
como foi colocado no pátio da guarda, eu entendo também que ele recebeu, além das provisões diárias do pão, ele recebeu proteção, porque ele estava no pátio da guarda. E comece a entender o contexto dessa palavra, amém? Porque Deus vai falar com você nesse vídeo. Então Jeremias agora ele foi colocado no pátio da guarda, recebendo proteção e recebendo provisões diárias, um pedaço de pão. Só que, posteriormente, a Bíblia vai dizer que Jeremias agora ele foi jogado numa cisterna. Veja bem, Jeremias saiu de uma cela subterrânea e subiu, ficou no pátio da guarda, recebendo provisão de Deus, recebendo proteção divina. Agora se levantaram algumas pessoas, a Bíblia vai dizer que se levantou 2, que foram exatamente Passur e Cefatias. Essas 2 pessoas se levantaram e foram interceder diante do rei, porém contra Jeremias. E eles falaram no versículo 4 do capítulo 38, eis que esse homem deve ser condenado à morte, de modo que ele está desencorajando todos os soldados que restaram na cidade, bem como todo o povo, com a mensagem que está pregando. Então o rei Zedequias declarou, eis que ele está em vossas mãos, porquanto não será este rei que lhes fará qualquer oposição. Então o que aconteceu em seguida foi que essas 2 pessoas, chamadas Cefatias e Passur, pegaram Jeremias e lançaram numa cisterna, num poço que se situava no pátio da guarda. Então, no mesmo lugar que Jeremias estava, no pátio da guarda, lançaram ele agora numa cisterna. Mas a Bíblia relata que essa cisterna, ela não tinha água, ela tinha apenas barro. E é muito interessante, porque agora no versículo 6, a Bíblia vai dizer que Jeremias atolou na lama. Ou seja, agora Jeremias foi literalmente jogado no fundo do poço. E às vezes a gente começa até a se questionar, né? Trazendo para nossas vidas, o que eu fiz de errado, aonde eu estou desobedecendo, aonde eu estou errando, para que eu tenha sido jogado no fundo do poço, para que eu venha ter sido colocado nessa situação que eu não consigo ver saída. Lembrando que não tinha água nesse poço, havia apenas lama. E muitas vezes a gente pode naturalmente começar a se questionar, mas a gente tem que entender aqui na vida de Jeremias que não havia nada de errado com ele. Jeremias não tinha pecado, pelo contrário, ele estava seguindo a vontade de Deus. E preste atenção nos detalhes da palavra. 2 pessoas se levantaram para fazer o que era mal a Jeremias e jogar ele no fundo do poço. Mas a Bíblia vai dizer agora que Deus levanta Ebed-Meleque, que era um etíope, eunuco oficial do palácio. Ou seja, Deus levantou alguém do palácio para agora estar ajudando Jeremias. E Ebed-Meleque, ele também foi junto ao rei e intercedeu a favor de Jeremias. E o rei manda Ebed-Meleque levar com ele mais 3 pessoas. Num total de 4 pessoas agora foram ajudar Jeremias a sair do fundo do poço, a desatolar da lama e ser restituído ao lugar que lhe fora dado antes. A primeira profecia que eu quero declarar sobre a tua vida é que assim como se levantaram pessoas para te jogar no fundo do poço, para te jogar na lama, Deus vai levantar o dobro do que o diabo, do que o inferno levantou para agir contra a tua vida. Se foram 2 que se levantaram contra Jeremias para colocar ele no fundo do poço, Deus levantou 4 agora para retirar, e Deus levantou gente do palácio para estar ajudando Jeremias. E Jeremias saiu do fundo do poço, saiu da cisterna onde estava atolado, e a Bíblia vai dizer no versículo 13 que Jeremias permaneceu no pátio da guarda. E no versículo 28 diz que permaneceu, pois, Jeremias no átrio da guarda até um dia em que a cidade de Jerusalém foi conquistada. Então o que a gente tem aqui nessa palavra é uma analogia que a gente tem como trazer para nossas vidas
E eu creio que Deus vai falar com você nessa palavra. Porque Jeremias, ele pregava, profetizava, cumpria a vontade de Deus, até que se levantaram pessoas e espancaram e colocaram ele preso numa cela subterrânea. Então eu estou falando para alguém aqui nesse vídeo que vivia a sua vida normal, vivia a sua vida em liberdade, em prosperidade, vivia a sua vida nas bênçãos de Deus, até que algo se levantou e não foi culpa do teu pecado, não foi por culpa de você talvez ter estado em desobediência, mas o pior te sobreveio. E você ficou vivendo essa situação por muito tempo. Como Jeremias ficou preso na cela subterrânea por muito tempo. Até que Deus agiu e a Bíblia diz que o rei agora mandou com que tirasse Jeremias da cela subterrânea e levassem ele para o pátio. E Jeremias ficou agora recebendo provisão e proteção, sobre o cuidado de Deus, em outras palavras. Então eu estou falando para alguém que viveu, passou por momentos muito difíceis, seja em qualquer que seja a área da tua vida, só que você passou por muito tempo, mas Deus agiu na tua vida. E você saiu da situação que você estava, da situação difícil, da situação de percas, de dores, de sofrimentos, e lhe foi restituído. Não lhe foi dado abundância, não lhe foi dado prosperidade, não lhe foi dado coisas grandes, mas foi lhe dado ali a sua provisão diária, lhe foi lhe dado a sua proteção, foi lhe dado aquilo que você precisava para passar por aquele período. Mas enquanto você viveu naquele período de bênção de Deus, não lhe faltava nada, mas também não lhe sobrava. Você tinha ali exatamente o que você precisava para sobreviver nesse tempo de crise geral que você pode estar enfrentando em alguma área da sua vida. Só que você vivia por esse tempo de provisão e proteção de Deus até que o pior de novo aconteceu. E não foi só como a cela subterrânea, mas foi agora para o fundo do poço. Aquilo que você tinha, que lhe foi dado por Deus, você agora perdeu e parece que você foi jogado na lama, no fundo do poço. Só que você não foi para lá sozinho, você foi para lá e assim Deus fala com você, porque agiram contra a tua vida, tramaram contra a tua vida para te retirar do lugar que você estava. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando aqui nesse vídeo. Você não foi parar no fundo do poço por atitudes suas, por consequências suas, de escolhas, mas foi porque agiram contra a tua vida. Deus manda dizer que duas pessoas agiram contra a tua vida para que te fosse tirado o que você estava vivendo de Deus e fosse agora jogado no fundo do poço. Mas assim manda dizer o Senhor, como foi levantado duas, ou quantas pessoas foram, Deus vai levantar o dobro, e Deus vai levantar pessoas maiores, pessoas agora de palácio, de nível de reino, para estender a mão para você e te tirar dessa situação que você está vivendo, de lama, de dor, de sofrimento, de percas. Deus vai levantar pessoas para te ajudar, para te estender a mão, para te tirar desse lugar que você estava. Você não foi parar aí sozinho, você foi parar aí porque falaram de você para o rei, falaram contra você, intercederam contra você, querendo o teu pior. Mas Deus vai levantar o dobro. A Bíblia diz, a Bíblia fala sobre a dupla honra de Deus. E o que Deus vai abrir para você agora não é o que você vivia antes. Você vai viver agora tempos de dupla honra de Deus. Você vai viver tempos de abundância em meio a esse cenário de crise. Preste atenção, Deus não está falando que vai resolver a tua vida agora. Deus não está falando agora que tudo aquilo que você está precisando, Deus vai agir agora. Porque é um tempo de crise. Esse tempo ainda não passou. Mas no meio dessa crise, Deus vai te dar algo melhor do que você estava antes. Porque o nosso Deus, ele age da seguinte forma. Deus, ele não resolve o problema que tem que ser resolvido de uma vez. Deus primeiro,
ele te permite viver ali de uma maneira que não é ainda o que Deus tem, o ápice do que Deus tem, até que ele venha e age. Eu vou te mostrar na Bíblia. Por exemplo, se tratando da nossa salvação. Então, a salvação é o ápice daquilo que Deus vai fazer na nossa vida, mas antes a gente tem que passar aqui na terra. E para passar esse momento aqui, Deus enviou o Filho dele e o Espírito Santo para nos ajudar, até que chegue o dia em que Jesus vai voltar e a gente vai viver o ápice da promessa de Deus. Então, Deus é Deus que, primeiro, Ele arruma maneiras ali, Ele vai te ajudando a vencer aquela situação, até que chegue, de fato, a promessa de Deus, o ápice daquilo que você vai viver, do que Deus te prometeu, e Deus venha e resolva tudo. Então, o que eu estou profetizando que Deus vai fazer, não é que Deus vai resolver de uma vez, que você vai viver o ápice das promessas de Deus, mas Deus vai enviar algo muito melhor para você passar ainda nesse período de crise, de deserto que você está passando. Assim como Deus foi com Jeremias, que o tirou do fundo do poço, atolado na lama, Deus enviou Ebed-Meleque com mais 3 pessoas, estenderam a mão para Jeremias. Deus vai fazer na tua vida. Aguarde, porque há conexões divinas. Deus está enviando pessoas para estender a mão para você e te ajudar exatamente naquilo que você está precisando. Na área que você está precisando, que você mais está precisando, Deus está enviando pessoas para te estender a mão e te tirar do fundo do poço. Assim manda dizer o Senhor. Amém? Então, irmãos, é uma palavra profética, não é para muitos, mas eu creio que se você assistiu até aqui, Deus falou com você. E essa palavra foi para a tua vida. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei, de se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações e continuar de olho aqui no nosso canal, porque temos vídeos novos toda terça e toda sexta-feira ao meio-dia. Amém? E se você quiser conhecer os meus livros, eles estão aqui na descrição. Vai ser um prazer. E eu creio que vai ser bênção para a tua vida o conteúdo que está lá também. Deus te abençoe. Obrigado e até a próxima, em nome de Jesus.